Eu já vi professores explicando o famoso verbo to be e o aluno não saber o que é o verbo to be. Porque muitos professores, infelizmente, eles têm isso na faculdde. O aluno só fica assim, o que ela tá falando? Realmente aula de inglês, porque eu não tô entendendo nada que a teacher tá falando. Esse vídeo aqui vai ser polêmico, hein? Segura aí. Hi guys, how are you? Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou a Teacher Eva e está começando mais um vídeo aqui no canal de inglês Avante English, onde você aprende inglês de um jeito divertido, prático, sem pressões, com músicas, com séries. Vou estar deixando também todas as informações do nosso curso online aqui, tá? Com aulas online, ao vivo, aulas divertidas. Inclusive agora a gente também tá com um grupo de dicas exclusivo para alunos. Então se você é aluno nosso, você vai ter isso. Se você não é aluno nosso, você também vai ter a chance de participar desse grupo. Vou estar deixando todas as informações aqui na descrição. Também siga o nosso Instagram, @AvanteEnglishOficial, e claro, a nossa lojinha, né? Nosso mais recente projeto aí, que é a Avante Store, que é a nossa lojinha de itens, camisas, cadernos, itens personalizados, frases de músicas e séries que você gosta. Então já vai seguir lá o Instagram da Avante English, segue também o Instagram da nossa loja. E como você viu aí nesse título, eu vou explicar sobre uma coisa polêmica, sobre o inglês nas escolas. Então, primeiro eu quero deixar claro que o objetivo desse vídeo aqui não é desmerecer nenhuma instituição, nenhuma escola, seja ela privada, seja ela pública, e também não é desmerecer principalmente os professores. Inclusive eu admiro muito os teachers, principalmente teachers de inglês, que é uma matéria que eu fui percebendo, né, que eu vou explicar mais aqui pra vocês, mas eu fui percebendo cada vez mais que é uma matéria que é muito desvalorizada aqui nesse país, e principalmente aqui onde eu moro, que é onde eu tenho uma noção, porque as pessoas também têm interesse muito na questão de matemática, história. Acho que um pouco por falta do incentivo. As pessoas, elas veem inglês como, só mais uma matéria até que não faz diferença. Tem aquela coisa, né, inglês não reprova, ou seja, se o aluno tiver passado em todas as outras matérias e só tiver fraco em inglês, a escola dá um jeito lá de fazer uma atividade para ele passar, né? Não é como matemática que pesa tanto. Inclusive sobre isso eu até discordo. Então você vê que não tem uma valorização, né, do inglês. Mas tem uma explicação, né? Uma explicação que é assim, o inglês, ele não vai ser tão cobrado em algumas avaliações como matemática, como história. Tudo bem, não vai ser cobrado, realmente, mas ele pode ser muito exigido no futuro e até para outras oportunidades, porque assim, o aluno, ele é muito bom em matemática, muito bom em história, ele faz uma ótima prova do Enem, que tem inglês, mas não pesa tanto, mas ele faz uma ótima redação, que é muito cobrada, e aí ele passa e faz a faculdade dele, até que depois começa a surgir estágios ou oportunidade até de estudar fora, e aí precisa de quê? Do inglês. Às vezes até um outro idioma, não é só o inglês que existe, mas muitas, principalmente vagas, né, de estágios. Às vezes a empresa é daqui do Brasil, mas tem conexões ou tem, precisa, né, tem a necessidade, tem conexões com outros países, então tem a necessidade de se falar inglês, então precisa, né, tem esse requisito, e a pessoa não tem inglês no currículo. E não tô falando que a escola não vai... A escola tinha que dar essa base. Eu vou falar justamente sobre isso. Então eu espero que eu consiga explicar aqui o meu ponto de vista. Então vamos lá, eu vou explicar como foi a minha trajetória com o inglês. O meu objetivo é trazer a minha visão não só como teacher de inglês, mas também como aluna. Na escola eu tive a matéria de inglês, tive um ótimo professor que eu sempre... mando um beijo pra ele, Teacher Daniel Campos. Obrigado, prof. Eu tive um ótimo professor, depois dele eu tive outros professores, né, que realmente passavam conteúdo, mas a aula dele, até por eu ter ficado o ginásio todo com ele, né, que chamava ginásio, ensino fundamental 2 todo com ele, tive essa influência dele. Então, assim, como aluna eu tive uma ótima experiência, só que não foi todo mundo que teve, então é justamente sobre isso que eu vim falar. E também falar como teacher de escola também, porque eu já dei aulas em escolas, já trabalhei em 2 escolas particulares, dando aula de inglês. E também eu conheço outras pessoas que estudam em outras escolas, sejam elas públicas ou particulares, e consigo perceber, assim, o que é que elas estão tendo na aula de inglês, qual é o conhecimento que elas estão absorvendo, como é que tá sendo, né? E muitas vezes eu fico até triste, porque eu vejo que umas estão, assim, enquanto eu, no 9º ano, já sabia várias coisas, assim, vários assuntos relevantes que me ajudariam até se eu fosse fazer um exame, uma prova, essa pessoa não sabe, mas aí é que eu vou entrar. Então, primeiro vamos lá. Primeiro vamos falar sobre um tópico que eu coloquei aqui, que foi o inglês focado mais em teoria do que na prática.
Como assim na teoria do que na prática? A gente sabe que a gente está falando de um idioma, então tem a parte teórica, ou seja, tem a parte dos assuntos, gramatical, você entender as estruturas, você entender para que servem as palavras, a ideia daquele assunto. Só que não tem a prática, ou seja, é falar, é colocar aquilo em prática. E muitas vezes tem algo que é ainda pior, que é não fazer o aluno enxergar como ele pode usar aquilo. Por exemplo, eu já vi professores explicando o famoso verbo to be e o aluno não saber o que é o verbo to be. Então, o que significa? Gente, to be significa ser. Verbo, às vezes o aluno nem sabe o que é verbo, então você tem que explicar. Então, quanto mais você sabe de um novo idioma, mais ainda você precisa saber do seu, mais ainda você tem conhecimento do seu. Então, você lembra o que é verbo, então você passa para o inglês. Você lembra como é que conjuga o verbo em português, aí você vê como é em inglês, você vai tendo essa comparação, que ajuda muito. Então tem esse ponto aí que dificulta. Uma outra coisa que eu percebo é que tem muitos professores, né, eu vou confessar, eu cheguei a fazer alguns meses da faculdade de letras em inglês, eu não fiz com português, eu comecei fazendo e eu tava fazendo à distância, né, algumas pessoas vão dizer, é porque era à distância. Claro que interfere, porque assim, se fosse presencial eu ia perturbar o professor o tempo todo, dizer, professor me explica, professor não entendia, eu ia ser chata. E aí, é sério, eu ia ser, mas dizem que mesmo assim, né, não depende muito do professor, né. Então, assim, você que lute. Mas foi online, foi EAD, mas também tinha aulas, assim, que eu ficava, sinceramente, parecia que ele estava falando em outro idioma. E não era inglês, e nem português, porque, né, eu não estava nem entendendo. Tinha umas matérias super chatinhas, assim, e o que eu percebia é que não tinha um objetivo. Ele não falava assim, ó, esse assunto serve pra gente entender isso, fulano de tal fez esse e isso. Fulano de tal... Ele misturava, assim, a minha visão, tá? Misturava tudo, todos os aspectos daquele assunto e não chegava a um ponto final. Então não tinha início, meio e fim, não tinha alguns exemplos. Ele falava com referências como se fosse coisas que eu já ouvi falar e eu ficava, querido, eu não tô fazendo uma pós-graduação, não sei, a primeira, você tem que falar de algo, tem que explicar isso aí que você tá, né, me explicar, me fazer conhecer isso aí que você tá falando. Então assim, era uma coisa muito, eu ficava perdida. E eu vejo como é que muitos alunos se sentem na escola, né, porque muitos professores, infelizmente, eles têm isso na faculdade, eles têm essa referência, e aí eles pegam toda essa bagagem na hora da sala de aula, sem experiência nenhuma, pega o que aprendeu na faculdade. Muitas vezes pega o assunto que foi dado na faculdade, não exatamente o assunto, mas assim, a experiência daquele assunto na faculdade e joga na sala de aula do jeito que ele aprendeu na faculdade. E aí o aluno fica assim, total perdido. Então imagine, se a gente que tem ensino médio já fica perdido quando faz a faculdade, imagine o aluno de um fundamental. Então isso, infelizmente, é uma coisa que eu percebo alguns professores fazendo. Tô falando porque eu já vi alunos me explicando, me dizendo como é que o professor fazia alguns assuntos que eu aprendi quando eu fiz um treinamento para dar aula de inglês, e é um assunto que eu aprendi para poder eu colocar em prática com os alunos, não para eu ensinar os alunos a fazer aquilo. Afinal de contas, qual seria o objetivo? Ele ia, por exemplo, técnicas, né? Técnicas de leitura. Eu não ia explicar para o aluno, ó, essa técnica você tem que fazer assim, 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 assim. Aí eu vejo professores fazendo isso na escola. Tudo bem, pode ajudar quando eles forem fazer um Enem, por exemplo, né? Que faz o Enem, e aí tem a técnica de leitura, às vezes o aluno não tem o vocabulário todo, então ele pega o texto ali, faz o scanning, o skimming, que são as técnicas, né? De você ler por um todo, achar informações principais que vão te ajudar a dar a resposta. Então, assim, são técnicas que ajudam. Mas eu fico pensando, isso nem tá no cronograma de assuntos. Então o professor tá deixando de dar uma coisa que vai ser até mais útil para poder dar isso agora. Assim, isso pode ser útil lá na frente, para ele aprender no ensino médio, por exemplo. Mas agora, simplesmente é uma coisa que me deixa indignada. Então tem muito esse foco na teoria, pouco foco na prática. E essa parte aí que eu já vou entrar, né? Essa questão da prática. Infelizmente, a gente não tem a prática do inglês na escola. E são poucas escolas, né? Quer dizer, hoje em dia tem várias que se dizem bilíngues. Então, o professor ele tem que dar aula em inglês. Às vezes até exige que professores de outras matérias saibam inglês, que eles aprendam inglês para poder explicar matemática em inglês, ciências em inglês. Exige isso, mas não são todas as escolas. Então, o que acontece? O aluno ele não vê a prática do idioma, então não tem como ele sair da escola falando inglês. Então, realmente, uma pessoa que quer falar inglês, eu vou dizer pra você, isso não é porque eu tenho um curso de inglês não, tá, gente? Claro que também é por isso. Mas é porque eu precisei de um curso de inglês para falar inglês. Eu não ia aprender na escola. Agora, eu digo que eu tive um ótimo professor, por quê? Porque ele me deu a base. E essa base fez com que eu entrasse no curso até
adiantada. Então eu digo que foi um ótimo professor, uma ótima base, e é por isso que eu reforço a importância do inglês na escola ser ensinado de uma maneira efetiva, porque isso, mesmo eu indo para o curso de inglês, já me ajudou. Claro que tinha um interesse meu, eu ficava vendo letras de músicas, inclusive tem até uma apostila, Aprenda Inglês com Música, minha apostila eu vou estar deixando aqui o link na descrição, que é uma apostila em que você aprende inglês com músicas, você vai olhando a letra das músicas, tem as atividades para completar, então você clica aqui, vai direto para o site, faz o seu cadastro, faz a compra 100% segura e dentro de poucos minutos, quando o pagamento é feito, você recebe o acesso à apostila no seu e-mail. E além disso tudo, uma outra coisa que eu deixei aqui, que eu gostaria de falar, é sobre a linguagem, né, que tem a ver com isso do professor sair da escola e aquela linguagem, aqueles termos que ele viu na faculdade, ele traz para a sala de aula. Gente, nossa linguagem, nossa maneira de falar, ela pode aproximar ou afastar as pessoas. Então, se você chega usando termos acadêmicos para uma pessoa que já faz faculdade, para uma pessoa que lê muitos livros e tal, a pessoa vai entender, vai até gostar. Agora, se você pega tudo isso que você aprendeu na faculdade, que você fala com seus colegas da faculdade, que você falou, isso eu já tô falando já pra você que é professor, tá? Fez aí anos de faculdade e tal. Mas que chega na escola, você pega essa mesma linguagem e joga pros alunos. Os alunos vão ficar assim, o que ela tá falando? É realmente aula de inglês, porque eu não tô entendendo nada que a teacher tá falando. Diga aí, quantos de vocês já ficou assim na aula de inglês? Boiando, porque eu não tava entendendo o que o professor tava falando. Eu sentia muito isso nas aulas da faculdade, e isso eu tô falando de algumas matérias que não são necessariamente inglês, matérias como literatura, enfim, são mais chatinhas. A de inglês dava assunto que eu já sabia, então não vou mentir pra você, eu pulava muita coisa e já ia responder os questionários, porque era coisa que eu tô todo dia ali em contato com aquele assunto que já enjoou, né, o famoso verbo to be, simple present, tananã. Aí na hora das perguntas ainda era o pior, que as atividades, elas não perguntavam de uma maneira assim prática. Por exemplo, qual a frase está incorreta, como é que a gente pode fazer uma pergunta com essa frase, o que é que quer saber? Não, era uma coisa muito teórica, tipo, o why é usado para isso, isso e isso. Então, na teoria, né? Eu imagino que se eu continuasse mais pra frente, eu ia ter ali perguntas mais objetivas dentro do idioma inglês. Mas é uma coisa que afasta total os alunos. Essa é a minha visão como teacher. Esse vídeo não é pra dizer assim, o inglês na escola ele não presta, mas eu acho que ele ainda é muito focado em teorias, ele não foca na prática, como o aluno pode usar aquilo. Às vezes o professor ensina um assunto que o aluno não vê como usar aquilo, né? Ele não vê necessidade. E também o jeito de dar aula, né? Claro que a gente tem que inovar, então levar músicas, levar jogos. Quem foi meu aluno aqui de escola pode comentar. Inclusive eu quero que comente de propósito. Eu quero que você comente aqui. Que eu procurava fazer o máximo, procurava levar vídeos, fazer brincadeira, salada de fruta, desafios. Às vezes eu fazia até ditado de palavras, fazia competições entre alunos, botava um assunto para estudar e depois fazia uma competição. O grupo que acertou mais vai ganhar isso. Então, assim, eu procurava inovar dentro do possível e tudo, claro, dentro do assunto trabalhado. E eu tinha alunos que às vezes assistiam filme, eu tive uma aluna que eu não vou esquecer até hoje. Ela chegou pra mim e falou, teacher, eu tava assistindo um filme e aí a menina tava dando aula de inglês e ela explicou que os verbos regulares no passado, eles ganham ED, alguns ganham só um D. E aí eu lembrei da sua aula. E quando ela falou isso, eu disse, gente, ela lembrou, ela prestou atenção. Inclusive, eu tinha até assistido o filme, mas estava em volume baixo e eu não tava entendendo o que tava falando. Aí disse, eu assisti esse filme, mas eu não ouvi realmente de uma menina que dava aula de inglês. Então, assim, ela conseguiu associar o que ela aprendeu na aula com o filme. Então, isso mostra que foi algo que realmente entrou na mente dela. E quando ela viu o filme, ela lembrou da minha aula. Então, assim, esse é meu relato, né? Mais um desabafo aqui, mais um relato, um vídeo um pouquinho diferente sobre o que é que eu acho das escolas de inglês, o jeito que é ensinado inglês no Brasil. Eu acredito que isso realmente seja meio que de propósito, assim, sabe? Porque se a gente aprendesse inglês na escola, a gente estaria muito à frente, assim, seria um país muito mais avançado. E nosso ensino, ele tá bem atrasadinho, assim, para muitas coisas. Então isso acaba fazendo com que a gente avance pouco ou tenha que fazer um curso por fora ou estudar sozinho. Mas isso não deve ser um impedimento para você que quer aprender inglês, que quer falar inglês, procurar se desenvolver. Então, assim, quanto antes você começar melhor, se você tá aí nos seus 15, 16 anos menos, ou independente da sua idade, mas assim, começa o quanto antes, começa agora. E por isso eu vou estar deixando todas as informações do curso aqui na descrição, tá? Para você ver que é possível sim
você aprender inglês, falar inglês e ter melhores oportunidades de vida, melhorar sua vida, viver experiências incríveis. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha entendido a minha mensagem, o que é que eu quis dizer. Kisses and bye bye!